E Moro tá enrascado, viu, gente? Tá enrascado. Mauro, Rebeca, os amigos aqui no chat. Ontem, olha, eu tive acesso, tá correndo em segredo de justiça, mas eu tive acesso à decisão do Dias Toffoli ontem, que cita é, uma parte do relatório da PGR, do Ministério Público e da Polícia Federal sobre o depoimento que o Tony Garcia deu, né? E, olha, apresentou, ele transferiu já para a Polícia Federal um arquivo digital que tem vídeos, tem gravações, tem mais de 7.000 páginas com provas contra o Moro. Então, é muita prova e é estarrecedor, viu, gente? É estarrecedor. A própria Polícia Federal diz, para a gente começar a conversa, uma dos crimes investigados aí, além de chantagem, coação, constrangimento ilegal, é de formação de uma organização criminosa, né? E o que pouca gente repercutiu ontem, que consta aí na investigação da Polícia Federal, é que essa investigação, né, a Polícia Federal pediu e o Dias Toffoli autorizou as oitivas da Gabriela Hart, além do Moro, né, da Gabriela Hart, da Rosângela Moro, e do Deltan Dallagnol, além de membros remanentes do sistema de justiça criminal paranaense que compuseram a força-tarefa da Lava Jato, ou nela ou com ela atuaram. Daí tem uma questão interessante quando fala de ORCRIM, né? Organização criminosa. Hoje a gente já pode falar que o Moro tem uma organização criminosa para chamar de sua, né? A gente precisa lembrar que a inclusão da Rosângela Moro se deu justamente aí pela relação com o Malucelli, né? Não é por ela ser esposa do Sérgio Moro, então. Isso. Não Na é. verdade, assim, ela tem a relação com o João Eduardo Malucelli, que foi sócio dela e do Moro no escritório de advocacia. E quem que é o João Eduardo Malucelli, né? É o pai do namorado da filha do Moro, e ele é filho do desembargador Marcelo Malucelli, que foi o autor da prisão preventiva do Tacla Duran. Ontem troquei umas mensagens com o Tacla Duran também, ele falou, Plínio, vai vir mais coisas sobre isso. Outro também que deve ser tragado, aí são aquelas denúncias do Alberto Youssef, né, daquele grampo, inclusive é citado no relatório da Polícia Federal, que o modus operandi com o Tony Garcia era semelhante ao modus operandi do que foi feito com o Alberto Youssef. Então, assim, isso está no embrião da Lava Jato. E olha, gente, tem uma informação, ontem eu soltei uma matéria sobre isso também, que precisa ser investigada. A Polícia Federal pediu autorização e foi concedida pelo Dias Toffoli, que é um nome aí que seria o interlocutor do Moro com o Tony Garcia. Porque qual que é a denúncia, né? É bom a gente explicar aqui. O Tony Garcia diz que ele atuou, ele fez um acordo de delação premiada com o Moro. A partir desse acordo, houve um acordo ali informal de que ele atuaria como agente infiltrado do Moro para que ele grampeasse autoridades com foro privilegiado, para que o Moro tivesse essas informações, né? Que se alguma autoridade se colocasse contra o trabalho da Lava Jato, ele faria uma chantagem a partir dessas informações. Inclusive, ficou muito marcada aí a informação de que haveria um vídeo, inclusive, com desembargadores de cueca, alguma coisa desse tipo, né? E é interessante quando a gente fala nisso, porque o Tony Garcia fala que quem dava as ordens para ele não foi exatamente o Moro. O Moro fez esse acordo e falou para ele assim, eu vou abrir aspas aqui, que foi o depoimento do Tony Garcia à Polícia Federal, que está transcrito nessa decisão, tá? Tony Garcia revelou que Sérgio Moro o orientou a se encontrar com uma pessoa que se dizia agente da BIM, que se nominava como Wagner, porém ostentava outros documentos com nomes diferentes.
Gente, isso é modus operandi de máfia. De máfia. O Moro fez o acordo com o Tony Garcia e ele sabia que o que ele estava fazendo era tão criminoso que ele colocou um interlocutor que tinha identidade ali desconhecida, que se identificava como Wagner, que era agente da BIM, para dar as ordens pro Tony Garcia. O Tony Garcia, inclusive, fala que muitas vezes esse Wagner chegava nele com o telefone dele grampeado, falava assim, você conversou com tal pessoa, quer ver? E colocava a ligação. Ou seja, o Tony Garcia estava grampeado, ele grampeava as autoridades, levava essas informações para esse Wagner, que seria um agente da BIM, né? E esse agente da BIM levava até um Moro para saber onde estão as chantagens. E um detalhe, viu, Mauro e Rebeca? É a terceira vez que o STF pede esse acordo de delação em todos os documentos relacionados à investigação do Tony Garcia, a 13ª Vara e ao TRF4, e não foi enviada ainda. Gente, o negócio é muito grande. A atuação... Até hoje, eu não acredito, até hoje o TRF4 e a 13ª Vara não enviaram para o STF? Não enviaram, e assim, inclusive isso é citado nessa decisão do Dias Toffoli de ontem, né? Que como sendo um absurdo, né? Aqui, ó, determino ainda que seja reiterado o ofício à Justiça Federal de Curitiba e ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, requisitando cópia integral de todos os processos envolvendo Antônio Celso Garcia, em que ele figure como parte, testemunha ou investigado nos termos do despacho. Então, esse documento já foi pedido é a terceira vez que os ministros do STF... Insubordinação aberta, né, Plínio? Insubordinação aberta da 13ª Vara e do TRF4, né, ao STF. Por quê, né, Mauro? A gente vê que a Polícia Federal citando que havia uma organização criminosa, essa organização criminosa, pelo que tudo indica, inclusive pela correição que foi feita lá na Justiça Federal, indica que existem desembarcadores, né? Se a gente for pegar aí Gebran Neto, Thompson Flores, que podem fazer parte dessa organização criminosa. Vai ser, olha, uma devassa no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Gente, sabe por que eles não mandam, né? Eles não mandam porque eles sabem o que tem lá dentro. Claro. Eles sabem, foram eles que fizeram. Eles sabem o que tem lá dentro, por isso que eles não mandam, e como diz o Edgar Pitino, continuam afrontando o STF. Só um esclarecimento aqui para a Glória. Ela pergunta o que é oitiva. É entrar na casa da pessoa? Não, a Glória, é um termo do mundo do direito. Oitiva é escuta. Oitiva é tomar o depoimento de uma pessoa. É isso. Exato. Que o Toffoli determinou que seja feito com a gangue toda lá, a quadrilha toda. O que mais, Plínio? Muito interessante. É uma situação tão complicada, viu, gente, que o Moro demorou 8 horas ontem para se pronunciar sobre isso, né? Então, eu acho que uma coisa que é interessante também a gente destacar são essas questões, essas provas que foram enviadas, né? Tudo que o Tony Garcia tem falado, inclusive na entrevista que ele deu ontem aqui para o Ivan e para o Miguel, né? Ele tem provas. Né? Todos os grampos... Que a grande questão, assim, aquela história, né, Rebeca e Mauro? Que o pecado do malandro é pensar que não existe ninguém mais malandro que ele. O Moro fazia esse papel. Só que o Tony Garcia era uma pessoa que, inclusive, estava sendo investigada, né? E ele gravou boa parte disso. Dessas ações, desses encontros. Por exemplo... O Moro mandou ele se encontrar com o Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara na época, para fazer uma charge com o Eduardo Cunha, para falar para o Eduardo Cunha como é que ele se aproximou do Eduardo Cunha, falando que ele tinha boas relações, o Tony Garcia, né? Com a Odebrecht, e queria saber mais, e queria grampear o Eduardo Cunha. Então, assim, é um descalabro que acontece. Lembrando que, à época, o Moro era juiz de primeira instância, juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, toda essa organização criminosa que ele montou foi justamente para quê? Para aqueles que se colocavam
contra os métodos absurdos que foram usados pela Lava Jato, inclusive pelo lawfare, que é citado também pela Polícia Federal, né? Ele tinha uma carta na manga. Então ele chegava e fazia a chantagem. Ó, então você vai abrir o bico, eu tenho isso aqui, ó, eu tenho você de cueca nesse vídeo aqui e eu vou divulgar isso. Lembrando, né, que contava totalmente com a anuência da mídia liberal, que qualquer história que o Moro colocava saía sem nenhum tipo de contestação. Globo, Folha, Estadão e toda a mídia que estava lavajatista aí à época, né? É um escândalo, gente, é um escândalo. Para a gente chegar no nível, Plínio, do Valdemar Costa Neto, mencionar o Moro, né? Depois de elogiar, rasgar elogios para o Lula, é de fato porque é uma situação nojenta, complicada de uma pessoa que se usou do seu cargo, usou do poder e dos acessos às ferramentas que ele tinha para construir um plano de destruição do Brasil, porque o Moro foi responsável por todas as destruições que nós vimos e vivemos e sentimos na pele nos últimos anos, né? Exato, exato. E assim, cada vez mais a gente vê as declarações, por exemplo, atualmente do Dallagnol e tal, a gente vê que existe uma simbiose entre o projeto do Moro, houve pelo menos, né, uma simbiose entre o projeto do Moro e o do Bolsonaro, que se uniram lá no começo, em 2019. Hoje você pega as declarações do Dallagnol, são muito parecidas, se não mais radicais, mais extremistas do que dos próprios bolsonaristas. Então, assim, o modus operandi, o pensamento é o mesmo. E, olha, escancara aí uma estratégia que foi usada, por exemplo, pelo Bolsonaro na BIM, para perseguir os adversários com aquele software israelense, né? O que o Moro fazia? Exatamente a mesma coisa. Colocou o Tony Garcia para grampear qualquer autoridade que pudesse contrapor a Lava Jato, viu? Vou botar aqui um trecho que a gente precisa ver e rever, e vemos e revemos com muito prazer, que é o depoimento do Delgatti lá no Congresso Nacional. Vamos. Senhor praticou. Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. Criminoso quanto mais, na testa. E é muito interessante que a reação do Moro não é uma reação de um inocente que fica indignado com uma acusação dessa, né? É a reação, ele sabe, né? Peço que, ele sabe, ele não tem aquela... Um inocente fica indignadíssimo com uma acusação dessa, um criminoso quanto mais. Peço escusas. A ironia do Delgatti é sensacional. Agora, Plínio, para encerrar esse assunto, duas considerações sobre duas duplas. Uma dupla é a dupla dos sócios da Lava Jato, Moro e Dallagnol. Depois de tudo que a gente viu, né, conhecendo cada dia mais o Moro, como a gente conhece, a gente viu a performance dele lá na Lava Jato, mas naquele momento muita coisa acontecia no segredo, no secreto. Então, ele, como senador, a gente vê ele mais publicamente. A dificuldade de articulação verbal e mental do Moro é brutal. Então, a sensação que eu tenho é que tinha dois sócios, o Moro e o Dallagnol, mas o chefe era o Dallagnol. O Dallagnol, esse não, esse tem uma articulação mental e verbal muito mais aguda. Me parece que ele era o grande... Eles eram sócios, dois tinham interesse, mas me parece que o papel do Dallagnol ali foi realmente muito decisivo. E da outra dupla, que eu queria colocar para você encerrar com as suas considerações, a gente passar para outro assunto, temos mais assuntos para tratar contigo hoje, é a seguinte: tem uma dupla que que está destruindo e destruirá a Lava Jato por completo. Tony Garcia e... Oh, meu Deus do céu. Eu e os nomes. Tony Garcia e Tacla Duran. Esta dupla vai destruir, demolir por completo a Lava Jato, não lhe parece?
O que tudo indica, quando você fala da questão da Lava Jato, Mauro, até hoje tem uma coisa que me intriga. Eu acredito que, assim, o Moro, ele não tem uma capacidade intelectual, na minha visão, para tramar um grande plano de poder, né? Ele não tem. Isso foi demonstrado aí. A minha grande dúvida é assim, se eles agiam mais por vaidade, principalmente assim, depois que eles começaram a ser bajulados pela mídia liberal, né, Moro, Dallagnol e as séculas aí, eles agiam mais por vaidade, ou se agiam amando de alguém. Eu acho que existe aí eu acho que, na verdade, existem os dois, que, né, que depois que eles começaram a ser bajulados pela mídia liberal, eu acredito que eles foram adotados inclusive, assim, por golpistas de uma maior esfera, aí, ligados, inclusive, à facilidade que eles tiveram, por exemplo, de transitar com autoridades dos Estados Unidos, né, que tinham interesse, por exemplo, nos planos de prospecção de petróleo da Petrobras. Então, eu acredito que eles acabaram se aliando, né, em seguida, a grupos que tinham interesse principalmente econômicos no Brasil relacionados à Petrobras. Esse é um ponto, né? Agora, em relação ao Tony Garcia, ao Tacla Duran, eu acredito que, assim, não existe mais nenhuma dúvida para se colocar diante do que eles trouxeram à tona. Eu acho que o Delgatti teve uma participação muito importante, revelando todos os diálogos, inclusive teve uma participação importante na libertação do Lula, nesses diálogos que vieram à tona, mas, assim, o Tacla Duran e o Tony Garcia são pessoas que foram vítimas dessa organização criminosa, né? E eles têm provas disso. O Tacla Duran é um advogado, ele sabe o que estava acontecendo e ele tem provas do que aconteceu, da mesma forma do Tony Garcia. Então, eu acho que pode complicar, sim. Diante do que eu vi, eu estou estarrecido, porque inclusive, eu achava que o Moro não tinha capacidade intelectual nem de fazer tudo aquilo que o Tony Garcia diz sobre essa estratégia da organização criminosa. Mas realmente ele teve, viu? E é muito complicada a situação dele e ele sabe disso, viu? Sabe disso. Não, a gente falou mais cedo disso. Essa história agora liquida de vez com qualquer chance dele manter o mandato. Ele vai ser cassado. E uma vez cassado, ele vai estar ao alcance da justiça para responder criminalmente por esses crimes todos da Lava Jato. Porque na justiça eleitoral, a pena que ele vai ter é uma pena de cassação e de multa só. Ninguém é preso por crime eleitoral. Mas esses crimes todos da Lava Jato podem levá-lo para a cadeia. Vocês imaginam que seria um numa cela e outro na cela vizinha, Bolsonaro e Moro. É realmente muito interessante. Eu acho que até no momento, viu, Mauro e Rebeca, a cassação seria uma boa estratégia para o Moro, porque isso ele pode, depois de ser cassado, ele pode entrar na justiça para pedir que o processo volte para a primeira instância, saia do STF. Daí ele vai postergar a decisão. Pode ser uma estratégia, né? Porque, assim, se ele vê que está tudo perdido, e realmente, pelo que eu vi dos autos, está, ele ser cassação é quase um prêmio, porque daí vai voltar a tramitar na primeira instância, porque só está no STF, né, e na PGR, justamente porque ele tem foro privilegiado por ser senador. Os outros todos perderam, inclusive o Dallagnol. Tem a Rosângela, né? Mas aí eu não sei como é que vai ficar a situação da Rosângela.